Eu cumprimento o povo do Eterno com a doce paz de Yeshua, desejando com meu coração que o seu dia seja vivido da melhor forma possível e que você lembre de meditar na palavra do Eterno, porque ela é a luz para o teu caminho e ela é a luz do meu caminho. Ela é lâmpada para os nossos pés. Portanto, sempre consulte a palavra antes de qualquer decisão. No início do seu dia, consulte a palavra. Hoje eu quero ler Bíblia com você e quero que você pegue a sua Bíblia e que você leia comigo algumas passagens bíblicas, porque ela vai nos dar condição de desenvolver um pensamento. Vamos juntar textos e assim a gente vai ter uma concepção. Eu quero te levar a pensar comigo. Vamos lá, então? A primeira referência bíblica está no livro de Samuel, no primeiro livro de Samuel, capítulo 8. Primeiro de Samuel, capítulo 8. E eu já vou começar a ler. Preste atenção, acompanhe na sua Bíblia. Coloque até a data de hoje. Diz assim: vamos orar antes. Pai, nós agradecemos a Ti a semana que está terminando. Nós agradecemos por todo o sustento, proteção, livramento, ensino que nos deste. Obrigada porque temos esse privilégio de ainda poder ler a Tua palavra. Obrigada pelos exemplares da Bíblia que nós temos. Prepara, Pai, nos ajude a preparar o coração para receber aquilo que Tu queres nos falar. Que a nossa mente aceite a Tua palavra e que nela medite para a glória do Teu nome. Que seja assim. Nos ajude a abrir o coração para receber a Tua palavra. No nome de Yeshua, amém. Primeiro de Samuel, capítulo 8, diz assim: E sucedeu que, sendo Samuel envelhecido, constituiu a seus filhos por juízes sobre Israel. Eu peço a você que não disperse com nada, porque a palavra por si ela vai falar. Então preste atenção na leitura, vamos linkar os textos aí um com o outro e nós vamos ter uma linha de raciocínio. Verso 2: E era o nome de seu filho primogênito Joel, filho de Samuel. E o nome do segundo era Abias. E foram juízes em Berseba. Porém, seus filhos não andaram pelos caminhos dele, de Samuel. Antes se inclinaram à avareza, tomaram presentes e perverteram o juízo. O que isso significa? Eles eram juízes. Quando as pessoas vinham para que eles julgassem suas causas, elas ofereciam dinheiro, ofereciam presente, em forma de dinheiro em espécie ou não, ou de outras formas de presente. Ofereciam presente e eles aceitavam, e assim a justiça era de acordo com o ganho. Abominável isso ao Senhor. Verso 4. Então todos os anciãos de Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramá. Como que o. Só fazendo um parêntese aqui, voltando. Como que o suborno acompanha o povo, hein? Então todos os anciãos de Israel se congregaram. Vamos lá falar com Samuel. Então eles vieram a Samuel
a Ramá e disseram-lhe: Eis que já estás velho e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue, como tem todas as nações. Porém, esta palavra pareceu mal aos olhos de Samuel, quando disseram: Dá-nos um rei para que nos julgue. E Samuel orou ao Senhor. E disse o Eterno a Samuel: Ouve a voz do povo em tudo quanto te disser, pois não tem rejeitado a ti, antes a mim me tem rejeitado, para eu não reinar sobre ele. Que coisa repetitiva, hein? Isso sempre aconteceu, né? Conforme todas as obras que fez desde o dia em que o tirei do Egito até o dia de hoje, pois a mim me deixou e a outros deuses serviu. Assim também te fez a ti. Agora, pois, ouve sua voz, Samuel. Porém, protesta-lhe solenemente e declara qual será o costume do rei que houver de reinar sobre ele. Então o Eterno diz: Samuel, ouve o povo está pedindo e você ouve. Mas deixa claro para o povo, avisa o povo como é que um rei age. Qual é o costume do rei que vai vir? Porque o rei viria nos moldes do Egito e das nações. E falou Samuel todas as palavras do Senhor ao povo que lhe pediam um rei, e disse: Este será o costume do rei que houver de reinar sobre vós. Ele tomará os vossos filhos e os empregará para os seus carros, para os seus cavaleiros, para que corram adiante dos seus carros, e os porá por príncipes de milhares e por cinquentenários, e para que lavrem a sua lavoura e seguem a sua cega e façam as suas armas de guerra e os petrechos de seus carros. E tomará as vossas filhas para perfumistas, cozinheiras e padeiras, e tomará o melhor das vossas terras e das vossas vinhas e dos vossos olivais, e os dará aos seus criados, e as vossas sementes e as vossas vinhas dizimará, para dar aos seus eunucos e aos seus criados. Também os vossos criados e as vossas criadas e os vossos melhores mancebos e os vossos jumentos tomará, e os empregará no seu trabalho. Dizimará o vosso rebanho, e vós lhe servireis de criados. Então, naquele dia, clamareis por causa do vosso rei, que vós houverdes escolhido, mas o Senhor não vos ouvirá naquele dia. Porém, o povo não quis ouvir a voz de Samuel e disseram: Não, mas haverá sobre nós um rei, e nós também seremos como todas as outras nações. E o nosso rei nos julgará e sairá diante de nós e fará as nossas guerras. Ouvindo, pois, Samuel todas as palavras do povo, as falou perante os ouvidos do Senhor. Então o Senhor disse a Samuel: Dá ouvidos à sua voz e constitui-lhes rei. Então Samuel disse aos filhos de Israel: Vá-se cada qual à sua cidade. Olha o desejo do povo, olha a busca do povo, querer ser igual aos outros. Era para eles viverem de forma sobrenatural, mas eles quiseram viver como os outros. E isso é o que nós queremos também. É o que nós sempre fizemos, querer viver como os outros. Agora eu quero que você abra sua Bíblia no livro de Gênesis. Vá para Gênesis, capítulo 41.
Nós vamos ler do verso 53 ao 57. E esta passagem fala sobre a interpretação do sonho de Faraó, feito por José, a interpretação feita por José. Então vamos lá. Aqui, na verdade, já estava em cumprimento aquilo que Faraó sonhou e que José interpretou. Então acabaram-se os 7 anos de fartura que havia na terra do Egito. E começaram a vir os 7 anos de fome, como José tinha dito. E havia fome em todas as terras, mas em toda a terra do Egito havia pão. E tendo toda a terra do Egito fome, clamou o povo a Faraó por pão. E Faraó disse a todos os egípcios: Ide a José o que ele vos disser fazer. Havendo, pois, fome sobre toda a terra, abriu José tudo o que havia mantimento, tudo em que havia mantimento, e vendeu aos egípcios, porque a fome prevaleceu na terra do Egito. E todas as terras vinham ao Egito para comprar de José, porquanto a fome prevaleceu em todas as terras. Presta atenção. A Bíblia é muito linda. O saber está aqui, mas a gente não prestou atenção, a gente não quis isso. A gente quis as ciências, o conhecimento de hoje, que não é de hoje, isso é tão antigo. Agora nós vamos para outra passagem. Abra sua Bíblia ainda em Gênesis capítulo 47. Gênesis 47. Vai prestando atenção, não distraia, não disperse, isso é muito importante. Então, Gênesis 47, verso 13 a 26. Verso 13 a 26. Portanto, vamos ler 13 versículos. E não havia pão em toda a terra, porque a fome era muito grave, de maneira que a terra do Egito e a terra de Canaã desfaleciam por causa da fome. Então José recolheu todo o dinheiro que se achou na terra do Egito e na terra de Canaã, pelo trigo que compravam. E José trouxe o dinheiro à casa de Faraó. Acabando-se, pois, o dinheiro na terra do Egito e na terra de Canaã, vieram todos os egípcios a José, dizendo: Dá-nos pão, porque morreremos em tua presença. Porquanto o dinheiro nos falta. E José disse: Dai o vosso gado, e eu vou-lo darei por vosso gado, se falta o dinheiro. José, o dinheiro acabou, não temos mais dinheiro, mas temos fome. E nós precisamos de comida. E José então falou ao povo: já que não tem dinheiro, dê o vosso gado. Traz ovelha, traz boi, vai trazendo o gado que vocês têm. Verso 17. Então trouxeram o seu gado a José. E José deu-lhes pão em troca de cavalos, olha o gado aí, em troca de cavalos, de ovelhas, de vacas, de jumentos, e o sustentou de pão aquele ano por todo o seu gado.
E acabado aquele ano, vieram a ele no segundo ano. Presta atenção. E disseram-lhe: não ocultaremos ao meu senhor que o dinheiro é acabado e meu senhor possui os animais. José, acabou o dinheiro, agora não temos mais gado, acabou também. E nenhuma outra coisa nos ficou diante da face de meu Senhor, nós não temos nada, nós temos fome. Senão o nosso corpo e a nossa terra. Nós temos o nosso corpo e a nossa terra. Por que morreremos diante de teus olhos, tanto nós como a nossa terra? Compra-nos a nós e a nossa terra por pão. E nós e a nossa terra seremos servos de Faraó. Dá semente para que vivamos e não morramos, e a terra não se desole. Assim José comprou toda a terra do Egito para Faraó, porque os egípcios venderam cada um o seu campo, porquanto a fome era extrema sobre eles, e a terra ficou sendo de Faraó. Você está prestando atenção? E quanto ao povo, fê-lo passar as cidades, desde uma extremidade da terra do Egito até a outra extremidade. Somente a terra dos sacerdotes não a comprou, porquanto os sacerdotes do faraó, gente, não mistura as coisas. Os sacerdotes do faraó tinham porção do faraó, e eles comiam a sua porção que faraó lhes tinha dado. Por isso não venderam a sua terra. Então, aqueles que estão do lado do faraó vão ter, aqueles que estão juntinhos, unidos ali, trabalhando junto, mas junto não no sentido de servir. Não, no sentido de servir, sim, mas não como o povo, não servindo como povo. Mas porque faziam parte da mesma equipe. A esses era garantida, então, a posse das terras. Verso 23. Então disse José ao povo: eis que hoje vos tenho comprado a vós e a vossa terra para Faraó. Eis aí tendes somente para vós, para que semeis a terra. Então eles se deram, eles se entregaram, eles entregaram as suas terras e José agora estava dando sementes para eles semearem para quem? Verso 24. Há de ser, porém, que das colheitas dareis o quinto a Faraó, e as 4 partes serão vossas, para a semente do campo e para o vosso mantimento, e dos que estão nas vossas casas, e para que comam vossos meninos. Ainda bem que era José, porque se fosse outras pessoas, não ia ter isso aqui para aqui em plantação. Então, a quinta parte era do faraó e 4 partes eram deles. Verso 25, e disseram: a vida nos tem dado. A fome é uma tragédia, né? A pessoa faz tudo por causa da comida, por causa da fome. A pessoa entrega tudo por causa da fome. Achemos graça aos olhos de meus olhos. O povo ainda estava agradecido por achar graça diante dos olhos de José, sim, né?
Homem é bem-aventurado, homem temente ao Eterno, homem que tinha graça. Então, achemos graça aos olhos de meu Senhor e seremos servos de Faraó. José, pois, pôs isto por estatuto até o dia de hoje, sobre a terra do Egito, que Faraó tirasse o quinto, só a terra dos sacerdotes não ficou sendo de Faraó. Você prestou atenção? Você entendeu que a fome é uma grande estratégia para se controlar um povo? Você vai tirando de um povo tudo que você quer quando esse povo está com fome. Você tira desse povo o próprio povo. E o povo passa para o controle, até o corpo do povo é para o controle do governo, porque o povo vai, esse corpo vai trabalhar para o governo. Qual a melhor estratégia para isso acontecer? Fome. Por causa da fome, o povo foi entregando o seu dinheiro, foi dando tudo que é dinheiro e fazendo mais dinheiro, e pegando dinheiro emprestado e dando dinheiro para comprar comida. Acabou o dinheiro, não há dinheiro no mercado, não tem dinheiro. Tragam o seu gado. E o povo foi com os jumentos, com os cavalos, vacas, ovelhas, enfim. Por fim, isso acabou. José, não temos mais nada, só terra e o nosso próprio corpo. Já tinha dado os filhos, já tinham se dado. Todo mundo passou a servir Faraó. Então, passou-se a ter um governo único, porque isso não acontecia só no Egito, isso aconteceu com todo mundo da época. Os 7 anos de fome levaram a isso. E o que a gente aprende daí? Talvez alguém acredite assim, não, quando vier o tempo de fome, já falei para ti que quem está confiado no Eterno, o Eterno vai cuidar sim. Já falei para ti, se precisar, comida vem no carro do exército. Eu vou tirar o si, porque vem. Porém, tem aqueles que não creem, mas que acreditam nos homens, que vão depender dos homens. E aí talvez alguém pense assim, não, quando a fome chegar, nossas autoridades vão mudar as coisas porque viram que deu errado. Não, deu certinho. Esse é o propósito. O propósito é o caos. E eu quero que você passe a pensar que as nossas autoridades, elas parecem muita coisa, mas não são. Na verdade, são fantoches na mão de gente maior. De um sistema que opera se aproveitando da ambição de políticos em várias partes da terra, do mundo. Então oferece altos valores, alto poder e as pessoas cedem. E qual seria o retorno? Qual é o propósito? Leve a nação ao fracasso. O fracasso aí não é um erro, o fracasso aí
é o sucesso desses propósitos. Porque quando a nação está pobre, a nação vende terra barata para as outras nações, para outros governos, a nação vai se entregando, a nação vai deixando a outra nação invadir, levar suas riquezas, tomar conta do seu povo, pegar sua terra para si. Meu Pai, abrimos a porta para isso. Eu estava ouvindo uma mensagem essa semana, onde a pessoa dizia que há algumas ações do governo brasileiro atual seriam reunidas, é mais ou menos isso, iam reunir ações com provas e entregar para a ONU poder agir e fazer algo em favor do Brasil. Gente, eu acho que nós somos ingênuos demais. Porque a destruição é o propósito mundial, porque o caos gera o controle. Aí a ONU, com aquela figura que está lá na frente do prédio da ONU, a ONU com aquela figura na frente, vai fazer alguma coisa boa para. A ONU está expondo a quem ela adora, a quem ela serve. A menos que se ganhe abundantemente para fazer alguma ação. Tipo assim, vamos fazer essa obra boa aqui para todo mundo ver o quanto nós somos bons e o quanto que o outro é ruim. Gente, a situação, ela não é simples. A situação, ela é grande. E eu fico feliz de de servir a um eterno, que é eterno, que é muito maior que tudo isso. E isso aí para ele nada é. Mas não sejamos simples demais, confiados demais. Vamos confiar unicamente no poderoso e eterno Pai. Eu não vou ler aqui, mas eu vou citar para você o que está em Marcos 4, sobre a parábola do semeador. De vez em quando eu falo esta passagem para você. O semeador saiu a semear, e quando ele semeava, parte da semente caiu à beira do caminho. Eu quero que você lembre o seguinte: eu disse para você há algum tempo como que o Eterno via o governo que está aí. Quem é essa pessoa aos olhos do Eterno? Não é aos seus olhos, aos olhos da nação, aos olhos do Eterno. Como que o Eterno vê essa pessoa?
E aí eu já li para você Ezequiel 29, eu já li Ezequiel 32, onde o Eterno manda Ezequiel fazer uma lamentação a Faraó. E ali ele diz, então, quem é o Faraó? E ele diz que o Faraó era um dragão que sujava as águas. Que sujava. E onde é que tem esse governo chamado Faraó? Onde é que tinha? No Egito. Então, se tem Faraó, tem Egito. Faraó e Egito estão juntos. Portanto, o Eterno vê a nossa nação como Egito hoje. Isso eu já disse algumas vezes também. Um dia vai ser Israel no melhor tempo de Israel, mas por enquanto é Egito, porque tem Faraó. Então veja bem, o que Faraó fez? Foi através do José? Foi. José que deu as estratégias? Sim, mas José não estava ali em nome do maligno, não. José estava agradando ao seu Senhor. Aí viu-se que essa estratégia era boa, mas José não tinha essas malícias, essa coisa terrível. Mas a estratégia para Satanás usar é perfeita para os planos dele. E aí o que aconteceu? Nós negligenciamos, nós deixamos cair sementes à beira do caminho. Na verdade, o Filho do Altíssimo semeou a palavra, mas nós deixamos parte dela para lá. Nós não quisemos. E aí a ave do céu veio e comeu a semente. E passou a usar isso aí contra o povo do Eterno. Pegou a estratégia e tem feito com que ela seja realidade em todo esse tempo. Ela é tremendamente antiga, mas ela é usada. Ela é usada. E enquanto o povo do Eterno foi aí comemorando o dia de Aparecida, o dia do Deus Sol, do Deus Mitra, enquanto a igreja foi aí comemorando o dia de um santo, de outro santo, comemorando Natal, parando no carnaval para tomar banho de piscina, jogar futebol. Satanás foi lendo a Bíblia. Ele foi comendo a semente que a gente deixava para lá. E foi ensinando a este povo e fazendo a sua equipe ao longo dos anos, dos séculos. Ele sabe que a palavra tem valor. Ele sabe que ela funciona. Então ele aproveita da argamassa que funciona, que é boa, que estrutura, e faz esse tipo de coisa. Que o Eterno abra nossa mente para não deixar sementes caírem pelo chão.
porque isso será usado contra nós. Então vamos comer a nossa semente cada vez mais. Leia a Bíblia, leia o Antigo Testamento, leia o Novo Testamento, leia, coma a Bíblia, coma. Vamos comer essa palavra, porque aqui está o saber, aqui está o poder. Quando nós conhecemos isso, nós evitamos muita coisa, porque nós somos libertos. E não caímos em armadilhas, em ciladas. Não podemos deixar a semente para Satanás comer. Valorize a palavra que te foi dada, a Bíblia que te foi dada. Valorize a palavra que o Eterno deixou para nós. Leiamos ela, meditemos nela, amamos, vivamos nela. Ela é a lâmpada para os nossos pés e é luz para os nossos caminhos. Papai querido, obrigada pela tua palavra. E nos perdoa por tanta negligência com ela. Oh, meu Pai, que nós aproveitemos cada vez mais a tua palavra, que nós leamos, estudamos, amamos esta palavra e estejamos cheios dela. Que a nossa vida seja na palavra e que nós falemos dela para que seja executado aquilo que ela diz. E agora, em nome de Yeshua, eu abençoo o teu povo. O Eterno te abençoe e te guarde. O Eterno faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Eterno sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Fique então na graça e na paz do Eterno Pai, em nome de Yeshua, e até o próximo áudio. Amém.